Eu sou a Michelle Moreira, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo. E eu quero falar para você resumidamente o que eu aprendi ao longo desses meus 41 anos. A primeira coisa que eu aprendi é o seguinte: o básico resolve. Pois é, às vezes a gente tá sempre muito preocupado com muita coisa na vida, sabe? Você investe em coisas, você investe em pessoas, você gasta dinheiro com coisas que você acha que você precisa, mas no momento mesmo, no ato, o básico sempre vai resolver. Eu aprendi isso ao longo da minha vida e é a mais pura verdade, tá? Vocês podem até comprovar. Provavelmente você vai lembrar de alguma situação que você gastou, você fez um monte de situação, mas na hora do vamos ver mesmo, o básico resolveu. E quando você aprende isso mais cedo, você deixa de gastar tempo e dinheiro com situações que não vai te agregar nada. O básico sempre vai resolver. Você não deve ficar falando da sua vida para terceiros. A sua vida é a sua vida, os seus planos é os seus planos. Você tem que prestar muita atenção com quem você está falando, porque infelizmente não é qualquer pessoa que você vai conseguir se expressar de uma forma, porque a confiança ela é algo muito raro, tá? Ela tem que ser dada só a quem merece. Confiança é muito importante. Só que, além de ser importante, ela é ingrata também, porque se você dá sua confiança para alguém e essa pessoa, ela não entende o que aquele seu ato quer dizer, você se fere muito, sabe? E infelizmente você vai descobrir se você realmente pode confiar naquela pessoa é num momento de maior dificuldade na sua vida. Porque na hora do oba-oba, na hora do bem bom mesmo, como dizem, né? Nas festas, tá tudo muito bem. Então, ali todo mundo é amigo de todo mundo, sabe? Só que as suas dificuldades é o momento crucial para você poder entender com quem você deve confiar, tá? A dificuldade, eu sei que é muito ruim. Quem quer passar dificuldade na vida? Ninguém quer passar dificuldade na vida, a gente não é doido. Mas se você consegue observar melhor as pessoas ao seu redor no momento da dificuldade, você vai reparar que quando você está passando por esse momento difícil, ele na verdade é um divisor de águas, sabe? Você consegue observar realmente as pessoas que estão do seu lado, quem é que realmente está com você nas dificuldades, entendeu? Então, se você hoje está passando por algum momento difícil, eu sei que é ruim. Eu sei, já tive muitos momentos difíceis, sabe? Nossa, você é doido. Só que eu falo uma coisa pra vocês, o momento difícil é divisor de águas, ele te amadurece e ele te afasta de pessoas tóxicas, sabe? Então, se você entende que esse momento que você tá passando é um momento que você precisa investir atenção, nossa, você aprende muita coisa, tá? A maioria das pessoas que vai ter inveja de você são aquelas pessoas que estão próximas a você, são as mais próximas a você, tá? Você vai ter muita gente ao seu redor, tá? Muita gente ao seu redor. Só que as pessoas que vai ter inveja de você, que aquela mesmo que vai colocar mal olhado, sabe? São aquelas pessoas que te conhecem. Infelizmente, são as pessoas mais próximas a você. Não é a inimiga, não é aquela pessoa, sabe, que te vê só de vez em quando, sabe, fica te stalkeando nas suas redes sociais. Não, essa daí, lógico que vai ter um tipo de inveja, né? Porque tem vários. Mas a inveja mais fulminante, gente, aquela que te destrói, aquela que acaba com você, aquela que, tipo assim, que te deixa no fundo do poço mesmo, sabe? Aquela que te deixa doente, aquela que te deixa sem eira nem beira. São simplesmente as pessoas que estão mais próximas de você. É um parente, é um amigo bem próximo, é aquele que está com você todos os dias, que frequenta a sua casa, que frequenta os ambientes que você está. Não é a pessoa que não gosta de você, que você não vai com a cara. Não é a pessoa que vai ter inveja de você para te destruir. É as pessoas que estão bem próximas de você. É o íntimo. Porque ninguém vai ter inveja de você. Cobiça. Eles vão tentar imaginar o que você tem, sabe? Só que aquela pessoa que está diariamente com você, que vê as suas roupas, tipo assim, que vê que vê o que você tem de fato. É o de fato. Até da sua saúde, as pessoas têm inveja. Infelizmente, e são as pessoas próximas a você
É sim, gente, infelizmente, é um irmão, uma irmã, uma prima, é um tio, e não é generalizando, pelo amor de Deus, até porque eu tenho muitos parentes, de todos os tipos, meus parentes, tá? Mas são todos muito afastados, digamos assim. Cada um mora numa cidade, sabe? Tipo assim, raramente se vê, não somos parentes muito próximos de ver constantemente, é só naquele, sei lá, uma vez no ano, 2 vezes no ano, somos parentes de cidades separadas, inclusive tem parentes meus que eu nunca nem vi pessoalmente. Então, tipo assim, não é generalizando, também tem parentes que são o oposto de tudo isso, aqueles que se doam, tá? Para te ajudar. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, e infelizmente é a mais pura verdade, as pessoas que vai te derrubar na inveja, no mal olhado, são as pessoas que estão próximas a você. Não é aquela pessoa que te vê de vez em quando. Não é aquela pessoa que não vai com a sua cara. Tipo assim, não. A inveja, ela é aquela que a pessoa está com você constantemente. Ela tem intimidade com você. Ela abre a sua geladeira. Ela senta no sofá, ela come sentado na sua mesa, tipo assim. Ela é o íntimo. Essa pessoa, ela vai ter inveja de você. Ela vai ter cobiça pelas coisas que você tem. Ela vai olhar suas coisas no guarda-roupa, digamos assim. Ela vai ter inveja de você. E é uma inveja que mata. É uma inveja que dói, que machuca o corpo, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com os planos que vocês falam para as pessoas, tá bom? As pessoas, elas às vezes colocam inveja involuntariamente. Pois é, às vezes aquela pessoa que é bem invejosa também é involuntário, tá? Tipo assim, ela olhou, ela cobiçou e ela teve inveja. Na verdade, não é ela em si, é involuntariamente, por vários motivos. Um deles é espiritual, tá? Espírito da cobiça. A pessoa ela tem um espírito maligno com ela que faz com que ela realmente tenha inveja de outras pessoas, então, isso é involuntário, não é a pessoa em si, mas ela está sendo manipulada pelo mal e ela precisa ser liberta disso. A segunda, quando a pessoa não consegue lidar e ver as coisas espiritualmente, é a baixa autoestima, tá? A pessoa que tem baixa autoestima, essa baixa autoestima demais, dessa que, tipo assim, a pessoa chega a ser até doente, tá? Pra ela tá tudo ruim, ela tem inveja de tudo, ela tem inveja do cabelo da fulana, ela tem inveja do sorriso da ciclana. Por quê? Porque ela tem tanta baixa autoestima que pra ela, tudo que ela vê é algo ruim nela e cobiça o que o outro tem. Isso também é um espírito maligno, tá bom, gente? As pessoas elas precisam entender que há espiritualidade maligna em tudo. E isso é uma das coisas que eu aprendi com 41 anos. As pessoas elas infelizmente precisam entender que sim, é tudo espiritualizado sim, porque nós mesmos somos espírito, tá? Espírito, alma e carne, trindade humana. Então, a gente sempre vai ter que ver as coisas espiritualmente, sim. Estamos no mundo, óbvio, mas somos espírito. E quando vocês não acreditam que tudo é espiritual, vocês deixam de acreditar, inclusive, no Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em todos os lugares, tá? Sim, eu aprendi. É muito, muito verdade. Tudo é espiritual. Uma das coisas que eu aprendi, e essa daí eu demorei muito mais para aprender, tá? Eu tive que passar por processo, assim, com Deus, digamos assim. É que não adianta você programar todo o seu dia, programar todo o seu mês, a sua semana e fazer os seus planos achando que vai ser do seu jeito. Quando você tem esse tipo de pensamento, você deixa de acreditar na provisão de Deus, tá? Porque não somos autossuficientes. Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que somos dependentes do Senhor. Assim, se a gente escolher ser, tá? Porque você também tem seu livre-arbítrio e você pode entregar sua vida pro Senhor ou não. Mas eu garanto a vocês que com o Senhor fica tudo mais fácil, tá? Não é que você vai conquistar todas as coisas que você quer, mas você vai ter um discernimento tão mais apurado das coisas que você vai entender que até o que você não conseguiu naquele momento, poxa, olha, eu queria tanto, mas não é o momento certo, sabe? Tipo, você consegue entender que não é no seu tempo, que é no tempo do Senhor. Então você não tem esse apego de ficar, eu vou acordar no horário tal, eu vou fazer tal coisa, tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. Quando você entende que não é do seu jeito, não vai ser do seu jeito, porque você já, inclusive, já entregou até a sua vida para Deus, você vai entender que é da provisão do Senhor, a vontade dele é melhor do que a minha, os planos do Senhor é melhor do que os meus. Então, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que os meus planos
não são meus a partir do momento que eu entrego minha vida para Deus, tá? Porque é tudo do jeito dele, é tudo de uma maneira dele. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade do Senhor. Então não adianta você fazer, se matar de trabalhar. Foi uma das coisas realmente que eu aprendi, que não era no meu controle, não era do meu jeito. Então não adianta ficar me matando de trabalhar, sabendo que naquele dia, tudo que acontecer durante aquele dia foi porque Deus quis daquele jeito. O barato sempre sai caro. Não adianta. Não adianta você ter muitas coisas de péssima qualidade. Ou pagar um serviço para alguém que cobrou mais barato só porque ele cobrou mais barato, tá? Ou seja, o barato ele sempre vai sair mais caro, independentemente da situação, tá? Se você busca alguma coisa barata só porque é barato, você vai se lascar em algum momento. Ah, pode dar certo, pode em algum momento, mas vai cair, vai se lascar. Isso eu aprendi, tá? O barato, ele sempre vai sair mais caro. O serviço mais em conta, você vai ter que pagar para outra pessoa consertar. Tipo assim, aquele produto que você comprou que saiu mais barato, você vai ter que comprar outro porque o ruim deu ruim. Então, uma coisa que eu aprendi de verdade é que o barato, ele sempre vai sair mais caro. Então, tem que tomar muito cuidado nas escolhas do que comprar, como comprar, ou um serviço que vai pagar para alguém fazer, tá? Vai executar. Você vai encontrar alguma coisa barata boa? Vai. Mas isso daí é uma carta coringa. Mas na vida, o barato ele sempre vai sair mais caro. Isso é uma verdade. Uma das coisas que eu também aprendi ao longo desses meus 41 anos é uma coisa muito importante, tá? Que eu achava que, por ser mais nova, não tinha que dar tanta bola assim, porque tinha boa genética, digamos assim. Tive uma vida sempre atlética, sempre pratiquei esporte. Mas o que eu aprendi ao longo desses meus 41 anos é que cuidar da saúde é mais do que obrigação. É uma prova de amor para as pessoas que você ama, tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu sou mãe. Se eu não cuido da minha saúde, eu não amo minha filha o suficiente, tá? Por quê? Porque eu não penso em estar saudável para que amanhã ou no futuro, quando ela precisar de mim, eu não esteja mais aqui, tá? Se eu não cuido da minha saúde, eu não amo meu marido o suficiente. Por quê? Porque eu não me preocupo se amanhã eu venha faltar e ele fique só, ou tenha que cuidar da nossa filha só, ou que porventura eu tenha que dar trabalho a ele. Por quê? Porque eu deixei de cuidar da minha saúde. Não comi direito, bebi, fumei, não pratiquei esporte, não cuidei da minha saúde como devia. Então, o que que acontece? Eu dou para ele a carga de cuidar de mim porque eu não cuidei antes. Para mim, no meu entendimento, eu aprendi que cuidar da saúde é mais do que obrigação, é um ato de amor com os meus, para as pessoas que estão próximas a mim. Então, se você não cuida da sua saúde hoje, na verdade, você está deixando de falar assim para os seus filhos, pro seu cônjuge, ó, não ligo muito para você, não. Não tô nem aí se eu faltar. Entendeu? Então, cuidar da saúde é mais do que obrigação, tá? É muito mais do que obrigação, é um ato de amor e consideração. Uma das coisas que eu aprendi é que você tem que se cuidar, se vestir, se arrumar para você mesmo. Você não é obrigado a ficar arrumando, principalmente um estilo que não é o seu, para agradar outras pessoas ou para chamar a atenção de outras pessoas. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, tá? Consigo mesmo, para que você se olhe no espelho e você fale assim, não, hoje eu estou bem, eu estou me sentindo bem e hoje eu estou até com ânimo para trabalhar mais. Tipo assim, então você não tem que se preocupar com a sua aparência para os outros. Você tem que se preocupar para você mesmo, tá? Você tem que ter um ato de amor com você mesmo. Então isso é muitíssimo importante. Não andar rasgado, não andar desarrumado, não andar sujo, cheirando mal. Isso não faz bem para você, tá? O que isso vai ocorrer ao longo do dia a dia, da vida? Você perde oportunidades de todos os jeitos, de conhecer uma pessoa bacana. Sim, porque quem é que quer ficar com a pessoa que tá fedendo? Quem é que quer ficar com alguém que tá fedendo, gente? Não, imagina.
Alguém que tá descabelado, andando rasgado, andando sujo. Ah, Michelle, mas você tá pegando mal. Não, não tô não. Porque não é a questão da pobreza, gente. Não é a questão da pobreza que eu estou falando aqui. Tem muitas pessoas que são pobres, mas que são limpinhas, tá? Não é as suas condições. Eu não estou falando sobre a condição. Eu estou falando que aquela pessoa que tem condição de andar limpo, de andar penteado, mas não faz porque tem preguiça, tá? Então, uma das coisas que eu aprendi aqui, devemos cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, tá? É nosso templo sagrado, morada do Espírito Santo de Deus. Então, se cuidar, estar bem vestido, estar cheiroso, cheirosa, estar bem apresentável, é um ato de amor para com você mesmo. Porque quando você passa, você se olha no espelho e você se vê bem, você tem boas ideias, tá? Você se sente bem, sua autoestima fica elevada. Então agora, imagine você bagunçado, fedido, todo estropiado, descabelado, aí você se olha no espelho, o que o seu psicológico vai pensar de você mesmo? Vai falar que você é um derrotado. Aí o que vai acontecer? Você vai ter boas ideias? Não. Você vai conseguir ter atitude suficiente para falar com pessoas, com certas pessoas, entrar em certos ambientes? Não, gente. Então, por isso que é muito importante você estar cuidando da sua aparência, tá? Abre portas, aparências abre portas, sim. Infelizmente, foi uma das coisas que eu aprendi com os meus 41 anos. Uma das coisas que eu aprendi, e eu quero compartilhar com vocês, é que procrastinar alguma situação é você indo pro buraco. Pois é, quando você deixa de fazer algo que você acha que você precisa fazer, porque você vai, como posso dizer, você vai se dar bem, vai abrir portas, sabe? Ou até mesmo uma situação simples de estar em casa, com uma situação, arrumar seu guarda-roupa. Quantas vezes você quis arrumar seu guarda-roupa? Ah, eu vou arrumar esse guarda-roupa aqui, ó, tô precisando, tá tudo bagunçado, tem coisa pra tirar. E você não faz. Por quê? Porque você não arruma um tempo pra isso, você procrastina. O guarda-roupa bagunçado é de quem? Aquela peça que você quer achar, que você não acha, é culpa de quem? E aquelas roupas que você precisou doar e você não doou? Culpa de quem? Entendeu? Então, quando você deixa de fazer alguma situação porque você procrastinou aquilo, você está prejudicando você mesmo. Então, procrastinar é você cavar um pouquinho mais o seu buraco para o seu sucesso. Independente do que você está fazendo, às vezes é só arrumar o guarda-roupa, às vezes também é um projeto que você tem que tirar do papel porque você acha que vai dar certo para você, mas você fica pensando, você fica só pensando e você não faz. Depois eu faço, depois eu faço. Pois é, uma das coisas que eu aprendi é que se você procrastinar, você vai afundar. E depois, outra pessoa vem e faz o que você queria fazer. E dependendo da situação, você se dá mal. Você se dá mal. Por quê? Desde o guarda-roupa. Você paga pra alguém fazer pra você. Quando você precisar naquela peça que você acha que você precisava. Porque você tá com pressa e você precisa só dela. Mas você não sabe onde tá. Por quê? Porque fulano que arrumou, não foi você. Pois é. Procrastinar é você se afundar. Eu aprendi isso, viu? E eu falo pra vocês. Eu evito o máximo procrastinar qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Ontem eu tive uma ideia, hoje eu já executei ela. Por quê? Porque você não pode começar a procrastinar de vez em quando, porque vira um hábito. É um hábito ruim que parece uma praga. Ela não sai da pessoa. Não procrastine. Uma das coisas que eu aprendi é que as pessoas, elas são mais curiosas do que apoiadoras. Ou seja, ela não vai te apoiar. As pessoas, elas não vão torcer por você. As pessoas, elas não vão querer ver o seu sucesso. Elas não vão querer ver que você está se dando bem. Elas vão, talvez, te seguir, estar próximo, mas não se iluda. É só pela curiosidade. Elas querem saber até onde você vai, tá? E se você chegou, se você vai conseguir se manter, se você vai cair. Infelizmente, eu aprendi isso. Outra coisa que eu aprendi é que o orgulho antecede a queda. Sim, não conheci até hoje nenhum orgulhoso que não se deu mal. Quando eles começam a crescer, se desenvolver, achar na mente deles que está tendo um
falso crescimento. Já viu isso? Falso crescimento é aquilo que quando você vê que a pessoa, ela acha que ela está prosperando, mas só porque ela começou a ir no caminho correto. Ela já acha que ela está prosperando. Então, ela faz o quê? Ela pede empréstimos, ela entra em financiamento, ela quer andar com carrão, ela quer, sabe? Na mente dela, ela já prosperou, ela já tá vivendo rica, tá? Só que é um falso crescimento. Ela está endividada, ela está com financiamentos, só que ela, se tem algum problema com isso, não tem problemas. Até que ela começa a ficar orgulhosa com os pensamentos dela. Ou seja, ela acha que ela venceu na vida e ela começa a tratar as pessoas ao redor dela mal. Ela começa a tratar as pessoas mal, por quê? Porque agora ela tá com um carro bom, ou ela tá andando de uma forma, tipo assim, mais bem vestido, né, adequadamente, digamos assim. Então ela acha que ela deve já tratar as pessoas mal. Então ela anda diferente, ela pisa diferente, ela olha diferente, ela olha por cima, tá? Então esse orgulhoso ele sempre vai cair. É mais cedo ou mais tarde ele cai, é só questão de tempo. Ele mesmo se enrola sozinho, tá? Aprendi da pior maneira possível, mas da pior maneira possível, que tudo que se ajunta aqui no mundo físico, a traça come. E que quando a gente não tiver mais aqui, vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa dar valor às coisas mais simples, tá? As coisas mais simples. Estar com as pessoas que a gente ama, fazer a atividade, os hobbies mesmo que a gente gosta. Não ficar frequentando lugares que a gente não gosta, só pra agradar pessoas que a gente nem se dá bem. Tipo assim, ficar agradando pessoas, ficar agradando outras pessoas e ficar se consumindo. Ah, eu não quero estar aqui, hein? Eu tenho que estar, sabe? Ah, eu não quero comer isso, fazer isso, mas eu tenho que fazer. Pra quê? A vida é uma só. A gente não pode ficar achando que temos que ficar sempre agradando as outras pessoas e passando por cima do que a gente gosta, tá? E isso daí eu aprendi da pior maneira possível. Não ajuntar tesouros na terra, tá? Aprendi com o nosso Senhor Jesus. Mas antes de eu conhecer, né, a palavra, eu aprendi da pior maneira possível. Eu me vi doente, sem esperança de cura, com um monte de coisas, eu iria morrer, ia ficar tudo aí, a traça ia comer, tá? E o pior é que as minhas coisas ainda por cima eram de qualidade, porque eu já tinha aprendido que o barato saía caro, então eu já estava com coisas de qualidade, então eu vi que ia continuar ficando tudo aí. E quem queria ficar com peças de pessoas que já tinham falecido? Eu não ia querer ter roupa, sapato, bolsa de pessoas que já faleceu. No meu caso, se eu não tivesse mais aqui, por que que eu iria deixar para minha filha um monte de itens meus para ela ficar se torturando? Ah, isso daqui era da minha mãe. Ah, isso daqui era da minha mãe. Então, eu prefiro 1000 vezes ter momentos com ela, tá? Ter um amor incondicional, uma amizade, tá? Momentos para que quando eu não estiver mais aqui, ela fale assim, não, a minha mãe estava comigo, quando eu precisava da minha mãe, ela me ouvia. Tipo assim, a minha mãe nunca me agrediu. Tipo isso, a gente tem que ter momentos. Então eu aprendi da pior maneira possível que a gente não deve ajuntar tesouros na terra. Aí depois eu confirmei na palavra com o nosso próprio Senhor Jesus, porque tudo come, a traça come. Precisamos estar ali, ó, focados no momento que a gente estiver na casa do Pai. É isso que eu aprendi. Não ajuntar tesouros na terra. Tudo que a traça come, vai ficar tudo aí. E é verdade. Para a honra e para a glória do meu Senhor Jesus, eu fui curada, tá? Fui curada por milagre de Deus. Então, uma das coisas que eu aprendi também é que milagre existe. Existe sim, tá? Eu sou prova disso. A gente não pode perder a nossa fé em Deus, tá? Uma das coisas também que eu aprendi, já vou até emendar, de verdade, porque isso daí eu senti na pele também. Senti na pele. E é terrível. Essa expressão as pessoas falam muito, a esperança é a última que morre. Pois é, eu aprendi na pele que isso é a mais pura verdade. Quando a pessoa perde a esperança, ela não tem fé. Quando ela não tem fé, ela não tem vontade de viver, porque ela não confia mais em nada, ela não tem fé. Se ela não tem fé, ela não tem Deus com ela, tá? Ela não tem esperança, ela não tem nada que prenda ela. Não prende ela em nada. Então ela não tem nada que a segure. Então ela só tem um desejo de morrer mesmo. Por quê? Porque ela acha que se ela morrer, ela acaba com tudo.
Então, não é isso. Porque mal sabe ela que se ela tirar a própria vida dela, vai começar, é outra situação para ela, tá? Bem ruim, bem ruim. A vida é o sopro que veio do Senhor, é um presente. Quando você nega a sua própria vida, você está negando o sopro de Deus. Então, eu aprendi ao longo da minha vida que se a gente perder a fé, a gente não tem mais nada que segura a gente na terra. A gente fica com vontade de só acabar com tudo. Então, não perder a fé, não perder a esperança é o que te move, o que te segura para você permanecer lutando, porque a vida para uns é luta, para outros é só um caminho mesmo, tá? Pois é, não perca a fé, jamais. Uma das lições que eu aprendi com meus 41 anos é que você nunca, hipótese alguma, pode deixar ninguém falar que você não é capaz de fazer algo. Isso está fora de cogitação. Você não pode permitir que ninguém fale você não pode, você não consegue, não vai dar certo, você não tem capacidade. Você jamais, jamais pode permitir que isso aconteça. A partir do momento que você permite que outra pessoa olhe para você e fala que você não é capaz e você se cala, você está consentindo. E isso faz com que você fique tão mal, mas você fica tão mal com aquela situação que você pode até tentar fazer. Pode ser que dê certo, mas é difícil. Por quê? Porque abala o seu psicológico. Você até vai fazer, você pode até falar assim, não, eu vou fazer sim. Mas se você permitir que essa frase entre no seu psicológico, você desmorona. Você pode até fazer o ato e fazer mesmo, concluir. Só que por toda a sua vida, se você permitir que essa frase entre na sua mente, você cai o seu rendimento ao longo da sua vida. Por quê, Michele? Porque todas as vezes que você precisar fazer alguma outra coisa diferente, você vai se questionar. Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu tenho qualificação para isso? Será? Porque eu fiz, mas será que ficou bom? Eu fiz, mas será que foi sorte? Será que foi Deus que só me abençoou naquela hora? Isso daí acontece se você permitir que essa pessoa entre na sua mente, tá? Não permita, não permita de jeito nenhum que ninguém fale pra você que você não é capaz de conquistar algo ou de fazer algo. A pessoa, ela não pode permitir isso, porque se ela permitir que essa frase maldita entre na sua mente, você pode acarretar uma corrente de situações e sentimentos ruins ao longo da sua vida. Então, não permita isso. Você tem que falar para você mesmo, eu sou capaz sim, eu faço sim. Eu vou fazer. Entendeu? Não permita. Na mesma hora, você corta a pessoa. E repreende em nome de Jesus, tá amarrado. Você é doido, é? Uma das coisas que eu aprendi que fez total diferença na minha vida, já não era mesmo no meu feitio fazer, tá? Eu confesso a vocês, mas por doutrina familiar, que eu já expliquei isso em outros vídeos. Mas eu não tenho costume de falar os meus planos para outras pessoas, a não ser para Deus. Você tem que falar somente com Deus no seu íntimo, no seu quarto. Você tem que falar com Ele todos os seus planos, para que Ele abençoe e Ele encaminhe você para o caminho correto. Então, se você ficar falando para outras pessoas o que você tem vontade de fazer, qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, qual é o seu plano de... Não fala, pois não vai dar certo. Os seus planos você não fala para ninguém. Ninguém tem que saber qual é a sua vontade, a não ser Deus, que já conhece. Então, quando você conversa com o Senhor, você está pedindo orientação a Ele. E confirmação também, porque às vezes o seu plano, na verdade, é tão pequeno perante o plano que Deus tem para você. Ok? Gente, uma das coisas que eu aprendi, não fale palavrão. Não fale palavrão. É a coisa mais feia do mundo, alguém falar palavrão. Além de ser feio, vergonhoso, você atrai espíritos malignos quando você fala um palavrão.
Você xinga, você atrai coisas ruins para você. Você atrai coisas ruins, negativas para dentro da sua casa. E digo mais, você dá exemplo para os seus filhos, pois é eles que vão fazer também. Talvez não faça nem na sua frente, mas na rua com os amiguinhos, na escola, nanã, vai fazer, porque viu o pai fazer ou a mãe fazer. E aí o que vai acontecer? Não vai ter moral nenhuma de falar. Aí vai ficar aquela criança falando um monte de palavrão porque os pais falam. É muito feio uma mulher falando palavrão. Eu acho que o homem já é feio, mas para a mulher, eu acho que se torna mais feio ainda, porque a mulher, ela tem que ter um comportamento diferente, mais virtuoso, digamos assim. A mulher, ela é o exemplo para a filha em casa, as filhas sempre imitam as mães. Sempre, gente, sempre imita as mães. É até involuntário. Só que para a mulher ter um comportamento de ficar falando na gíria, falando palavrão, é muito feio. É feio. E eu aprendi isso sim. Já falei palavrão no passado, já falei na gíria no passado, era o exemplo que eu tinha, e hoje em dia, glória a Deus, eu não falo palavrão. Eu acho horrível, horrível demais uma pessoa falar palavrão, fora que atrai tanta energia maligna para perto dela. Não se fala palavrão, é horrível. Eu aprendi isso e tô te ensinando aí. Agora, se você quiser, é com você mesmo, né? Uma das coisas que eu aprendi com 41 anos é que não perco tempo com nada que eu não tenho controle. Digamos assim, política. Eu gosto de política. A política é muito importante. A gente tem que estar sempre observando o cenário, porque a política ela influencia em tudo na nossa vida e no dia a dia. E não falo somente o que acontece no Brasil, mas no exterior também. Mas se você prestar bem atenção, você não consegue ter muitas coisas ali para opinar, além da sua própria opinião e ir votar. Então, aprender, conhecer os seus candidatos, observar o cenário e fazer a sua parte. Fora isso, não perca tempo, não discuta política, não perca tempo, não discuta religião, não perca tempo. Uma coisa que você precisa entender é que tem uma situação que é bem diferente entre religião e edificação do nome de Jesus. Porque Jesus não é religião, tá? Jesus, ele é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. Jesus é a esperança de uma redenção. Jesus é uma promessa de recomeço. Jesus é a oportunidade para a gente poder recomeçar a partir do erro que cometemos. Erramos, pecamos, se arrependemos. Tem Jesus para perdoar nosso pecado, nos dar a redenção para continuar. Jesus, ele não é religião. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele não é só um assunto. Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é a salvação. Jesus é o santo dos santos. Jesus, ele veio para salvar todos que crer nele. Então, falar de religião, tem muitas religiões, mas Jesus não é religião. Jesus, ele é a salvação, tá? Então, quando você conversa com uma pessoa sobre a religião dela e você discute a sua religião com a dela, você tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Agora, quando você chega numa pessoa e você fala assim, você conhece Jesus? Você sabe a importância de Jesus? Nossa, você é doido, não consigo falar de Jesus sem quebrantar. Você sabe o que Jesus fez por mim, por você? Aí você chega em qualquer pessoa que tem qualquer religião, e você fala assim, você sabe que Jesus te ama e ele te espera. Você sabe que se não fosse por Jesus, os seus pecados não teria como ser perdoados. Você iria para o inferno. Pois é, queimar lá no mármore como é mármore do inferno? Entende? Uma essa expressão assim, né? A gente ouvia nas novelas. Deus me livre novela, não assisto novela. Jesus, ele está além de qualquer discussão, de qualquer assunto. Quando a gente fala sobre não discuto religião, é uma coisa. Agora, quando você fala assim, eu levo as boas novas,
Eu falo e eu ensino quem é Jesus, o que ele é. É diferente. Então, falar de Jesus é uma tarefa que todos nós cristãos temos. Então, não é perca de tempo. Ao contrário, é dever. Aqui na Terra, temos que ser pregadores da palavra do Evangelho. Não é religião. Nunca será religião. Não é religião, tá? Você pode ter a sua religião e tudo bem. Agora, ter Jesus como Salvador, aí você vai ter que ler a palavra. Aí quando você lê a palavra, você vai aprender algumas coisas. E aí, quando você lê a palavra e você entender essas coisas, pedir discernimento para o Senhor, você vai ter que comparar se a sua religião entra de acordo com o que a palavra do Senhor fala. Entendeu? É individual isso. Ninguém precisa ficar falando para você e ler a Bíblia. Dizem assim, a salvação é individual, e é verdade. Uma das coisas que eu aprendi é não perder tempo com coisas que eu não tenho controle. Mas quando eu tenho a oportunidade de falar para aquela pessoa sobre Jesus, eu falo. Porque às vezes aquela pessoa não conhece Jesus, como eu não conhecia. Eu passei a minha vida toda sem conhecer Jesus. Eu fui conhecer depois de muitos anos, tá? Então eu falo uma coisa para vocês: não perca seu tempo com coisas que você não tem controle, tá? Ou seja, vai ficar discutindo. Tem pessoas que discutem por coisas tão bestas. Vai discutir nas redes sociais, fica lá o dia inteiro, a tarde inteira, fica até nervoso, a pressão sobe, tá? Treme até, fica com ódio, porque ficou discutindo por causa de um comentário que ficaram discutindo o dia todo. E tem gente que ama isso. Gente, que perca de tempo é essa? Todo mundo tem direito de expressar o que bem quiser. Ela só tem que entender se ela tem gabarito para segurar depois, né, as broncas, digamos assim. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu não perco tempo com coisas que não me agregam valor em nada. Não perco meu tempo, não perco tempo com coisas que não agregam valor. Eu não consigo mudar aquele cenário, eu não perco meu tempo, entendeu? Mas se eu tenho uma oportunidade de mudar aquele cenário com um único nome poderoso de Jesus, aí não é só perder tempo ou ganhar tempo. Não, é levar a salvação para alguém que talvez precise, tá? Não perca tempo com coisas que você não tem controle, mas se você tiver uma oportunidade de falar de Jesus, fale. Mesmo se aquela pessoa não queira ouvir. Aí você falou, pelo menos você fez a sua parte, você dá as costas e você vai embora. É isso daqui que eu falo para vocês. Ensinamentos. Muitos vão ter. E às vezes a gente precisa compartilhar, porque tem muitas outras pessoas, até mais novas do que eu, que não entendem algumas situações ao longo da vida, né? Então, se a gente tá aqui e a gente aprendeu, a gente passa o conhecimento para aquela pessoa com as nossas experiências, a gente só tá ganhando, tá? Repassar o nosso conhecimento, você tá fazendo um legado, tá bom? Porque deve ser tão gostoso você falar assim: nossa, olha, eu aprendi uma coisa tão legal, aquela fulana, aquela pessoa ali, ela falou uma coisa que eu gostei. Isso é legado, isso não tem preço, isso é satisfação, tá? Outro momento eu volto e aí a gente conversa um pouquinho mais. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilha para que esse vídeo alcance mais pessoas. Depois eu volto com mais coisas que eu aprendi, viu? Tchau, gente.